O livro de hoje é uma obra pela qual eu tenho um carinho muito grande. Primeiro, porque eu gostei muito de fazer essa leitura. E segundo, porque foi um presente da Priscila. Priscila é uma querida, eu vou deixar o Instagram dela lá embaixo, no box da descrição. Vale a pena dar uma olhada, porque ela faz sempre leituras excelentes, ela tem um olhar muito apurado em cima daquilo que chega até ela. E muito gentilmente ela me cedeu o exemplar que ela tinha em casa, da Teoria Geral do Esquecimento, um livro do Agualusa, que é um autor angolano. Deixa eu ver se tem uma foto dele aqui. Esse é o Agualusa. Ele é de Angola, mas ele tem ascendência portuguesa e brasileira também. Inclusive tem muitas referências dos dois países nesse livro, nessa obra, que foi publicado originalmente em 2012. Essa obra conta a história da Ludovica, ou Ludo. A Ludo é uma mulher portuguesa que foi para Luanda ainda na década de 70, num período muito conturbado, inclusive, e ela vai morar num condomínio de luxo junto da irmã dela e do cunhado. Essa mudança deles para Angola vai coincidir com o período em que houve uma série de movimentos, de revoluções que iam acabar culminando na independência do país, que até então era colônia de Portugal. O que acontece é que esse casal formado pela irmã e o cunhado da Ludovica, eles desaparecem, simplesmente desaparecem, justamente quando os movimentos estão ficando mais sangrentos nas ruas. E ela fica muito temerosa. Ela está sozinha em casa, junto com um cachorro, que ela chama de fantasma, e como forma de se proteger, já que ela teme que algo semelhante aconteça também com ela constrói uma parede de tijolo e cimento na porta da casa dela, de modo que divide o apartamento do mundo externo. Daí em diante, o que a gente vai encontrar na trama é o desenrolar dos 30 anos que a Ludovica fica enclausurada dentro de casa, mas ao mesmo tempo também é apresentado para a gente uma série de outras histórias com outros personagens, para que a gente possa entender como é que esse processo de independência ele foi se instaurando naquela capital. A vida que essa mulher leva presa voluntariamente durante esse tempo todo, ela não é fácil e também não é segura. Ela é uma pessoa muito frágil. E esse encarceramento que ela cria para se proteger, ele não é tão hermético assim quanto ela imaginava que fosse. Existe uma interação dela com o resto do mundo, ela não consegue se abster completamente do que se passa lá fora, mas é tudo meio que filtrado por esse aparente distanciamento. Lá fora, nas ruas, um caos completo se instaura e a vida de todo mundo que mora em Luanda acaba ficando muito instável e muito insegura, assim como a da própria Ludovica, lá dentro do apartamento. E quando eu conheci esse livro e essa obra me foi apresentada, o que me chamou a atenção foi justamente esse caráter de aprisionamento, né? Essa mulher durante tanto tempo presa em casa voluntariamente. Mas acontece que essa não é só uma história da Ludovica, ela é muito mais do que isso. Ela é tanto dela como também de mais meia dúzia de pessoas que são apresentadas aqui, cada uma com um histórico diferente, cada uma com uma trajetória distinta, mas todas elas, de certa forma, acabam se conectando e formando uma teia, cada uma ligada à outra, e todas elas também conectadas e vinculadas à vida da Ludovica. Essa mulher faz de tudo para ser esquecida ao longo dos anos, enquanto ela está presa dentro daquele apartamento, mas ela não consegue. E enquanto ela faz isso, existem outras pessoas que relutam fortemente a ideia de serem esquecidas. Então a temática da memória e da lembrança são constantes aqui. A existência dessas pessoas, assim como a nossa, ela está diretamente ligada à de outras pessoas. Lembrar é automaticamente resgatar todos eles. Então cada pessoa que está aqui, ela é tão eterna quanto outras pessoas são capazes de gerar memória a partir de cada um deles. Esse foi o meu primeiro contato com o autor. Eu nunca tinha lido nada do Agualusa, mas nesse texto em específico, ele acaba se tornando muito dinâmico porque, além da narrativa, ele intercala com cartas, com pequenas inserções, com notas, poemas. E isso faz com que toda a narrativa ela se transforme numa colcha de retalhos, né? À medida que as histórias vão se intercalando, que personagens novos vão aparecendo e que eles vão se conectando, a gente entende que, na verdade, isso é uma obra de fragmento, de pedaços, assim como a memória ela é formada, como a gente resgata esse conteúdo. Nada é muito claro, tudo é incerto. Mas a gente consegue fazer daquilo ter um sentido a partir do momento em que a gente faz essa conexão e torna tudo mais linear. E é isso que esse romance faz, né? Ele é um grande apanhado de pedaços de pessoas, de pedaços de acontecimentos, né? Uma grande teia, uma grande colcha. E assim ele conta de um povo, conta de um passado, né? E ele diz muito a partir desse país que agora é um país independente, um país livre e não mais uma colônia. Então é muito interessante, eu recomendo muitíssimo
que vocês leiam. Ele não é um livro muito fácil de se encontrar, não sei se tem alguma editora com planos aí de publicar novamente, mas quem encontrar, quem tiver oportunidade, faça, porque vale muito a pena. Eu sei que o Água Lousa é um autor que é bastante lido aqui no Brasil. Eu não tenho outro livro dele em casa, mas eu quero providenciar outras coisas dele, porque eu quero continuar lendo sim. Agradeço mais uma vez a Priscila por ter me mandado e enviado nessa obra. Eu guardei os marcadores de página e o recadinho que ela fez de maneira muito carinhosa eu vou deixar dentro do livro junto, lá na estante, para eu sempre lembrar de quem que ele veio. Então, o passado, né, o histórico da Priscila também veio junto com essa história e assim eu vou guardá-lo lá com muito carinho. Muito obrigado, Priscila. Faz algum comentário caso você queira. O box com as informações sobre as redes sociais também estão lá embaixo. Avalie o vídeo. Obrigado por ter assistido e até mais.